Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 11 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 24 a 29. Completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Meus filhinhos, estou sofrendo de novo por vós como sofre a mulher que dá à luz um filho, até que Cristo se forme em vós. Assim, a morte age em nós e em vós a vida. O amor dá sentido ao sofrimento e o torna motivo de alegria. Estou contente com os sofrimentos que tenho de suportar por vós. Não há outro caminho para fazer crescer as pessoas que estão ao nosso redor, senão se sacrificar por elas, acolher os sofrimentos que elas nos procuram. Jesus não acabou de sofrer e nós podemos ajudá-lo. A morte e a ressurreição estão co-presentes ao mesmo tempo até o fim do mundo. Na carta de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com o seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. Um mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para isso eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A meditação de hoje antecipa o que viveremos no dia 14 de setembro na exaltação da cruz. São Paulo aqui diz aos Colossenses: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo, que é a Igreja. É claro que não estamos dizendo que Jesus não nos salvou por completo, que algo ficou para trás e agora precisa completar. Claro que não é isso. Existe um só Salvador, Jesus Cristo. Existe um só mediador, Jesus Cristo. Existe um só Redentor, Jesus Cristo. Então, por que São Paulo diz: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo? Em que consiste este completar, se tudo já está completo? Encontramos uma explicação clara e bonita na encíclica Salvifici Doloris, a dor salvífica, a dor que salva, que é do nosso Papa João Paulo II, São João Paulo II, que ele escreveu no hospital, depois do terrível atentado na Praça São Pedro, do qual se salvou por um milagre. No número 23, assim ele diz: Completo na minha carne, diz o apóstolo São Paulo ao explicar o valor salvífico do sofrimento, o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa, diz São Paulo. Esta alegria provém da descoberta do sentido do sofrimento. E muito embora Paulo de Tarso, que escreve estas palavras, participe de um modo personalíssimo nessa descoberta, ela é válida ao mesmo tempo para os outros. O apóstolo comunica a sua própria descoberta e alegra-se por todos aqueles a quem ela pode servir de ajuda, como ajudou a ele,
para penetrar no sentido salvífico do sofrimento. Dado, pois, que o homem, no decorrer da sua vida terrena, trilha, de um modo ou de outro, o caminho do sofrimento, a Igreja deveria, em todos os tempos, encontrar-se com o homem precisamente neste caminho. A Igreja, que nasce do mistério da redenção na cruz de Cristo, tem o dever de procurar o encontro com o homem, de modo particular no caminho do seu sofrimento. É em tal encontro que o homem se torna o caminho da Igreja, e este é um dos caminhos mais importantes. E continua o Papa nesta sua carta aos cristãos: aqueles que participam dos sofrimentos de Cristo têm diante dos olhos o mistério pascal da cruz e da ressurreição, no qual Cristo desce até as últimas consequências da debilidade e da impotência humana. Realmente morre pregado na cruz. Mas sendo que esta fraqueza, esta morte na cruz, é ao mesmo tempo a sua elevação, confirmada pela força da ressurreição, isso significa que as fraquezas de todos os sofrimentos humanos podem ser penetradas pela mesma potência de Deus, manifestada pela cruz de Cristo. Nesta concepção, sofrer significa tornar-se particularmente receptivos, particularmente aberto à ação das forças salvíficas de Deus, oferecidas em Cristo à humanidade. Em Jesus, Deus confirmou que quer operar de um modo especial por meio do sofrimento, que é a fraqueza e o despojamento do homem, e ainda que é precisamente nesta fraqueza e neste despojamento que Ele quer manifestar o seu poder. Compreende-se deste modo a recomendação da primeira carta de São Pedro: se alguém sofre por ser cristão, não se envergonhe, mas dê glória a Deus por este título. O Papa João Paulo II, que escreveu essas coisas em um leito de hospital, sabia bem o que dizia e falava por experiência pessoal. Sofrer significa tornar-se particularmente receptivo, particularmente aberto à ação das forças salvíficas de Deus, oferecidas em Cristo à humanidade. O sofrimento vivido em Cristo tem seus frutos abundantes. Não tem nada que frutifique tanto quanto os sofrimentos. Basta pensar no martírio dos primeiros cristãos. Dizia Tertuliano: o sangue dos mártires se torna semente de novos cristãos. Mais sofrimento, mais evangelização, mais conversões. Para entender bem de qual forma participamos dos sofrimentos de Cristo, devemos entender que fazemos parte do corpo de Cristo e este corpo continua chagado. Se Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo. Este corpo continua chicoteado, flagelado, pisado, esmagado, espancado. O sofrimento de Cristo não terminou. Ele está em agonia até o fim do mundo, como ele mesmo revelou a Padre Pio. Do outro lado, qual sentido teriam as palavras de Mateus 25? Eu estava faminto, sedento, nu, doente, desabrigado, encarcerado. Qualquer coisa fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que fizestes. No pobre você abraça a carne de Cristo, como fala o nosso Papa Francisco. Continua o Papa João Paulo II. Esta descoberta ditou a São Paulo palavras particularmente vigorosas na carta aos Gálatas. Com Cristo estou cravado na cruz, e já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E enquanto eu vivo a vida mortal, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim.
A fé permite ao autor destas palavras conhecer aquele amor que levou Cristo à cruz. E se ele amou assim, sofrendo e morrendo, então, como este seu sofrimento e morte, ele vive naquele a quem amou assim, vive no homem, em Paulo. E vivendo nele, à medida que o apóstolo, consciente disso mediante a fé, responde com amor ao seu amor, Cristo torna-se também, de um modo particular, unido ao homem, a Paulo, através da cruz. Esta união inspirou ao mesmo apóstolo, ainda na carta aos Gálatas, estas outras palavras, não menos fortes. Quanto a mim, jamais suceda que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, como eu para o mundo. São Paulo repete na segunda carta aos Coríntios: em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Embora estejamos vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim, em nós opera a morte e em vós a vida. Grande é este mistério, mas realíssimo. Nós morremos e vocês vivem. As reflexões desta manhã são profundas e exigem todo o nosso empenho. Podemos escutá-las 2 vezes, mas vamos agora ouvir de novo o trecho que a liturgia hoje nos doa. Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com o seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. Um mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para isso eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração.
Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a amar Jesus em quem sofre. Nos ajude a oferecer a Jesus todos os nossos sofrimentos, pensando que é Ele mesmo que sofre em nós e que não há unidade maior com Jesus mais do que no sofrimento. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Alegro-me por tudo que sofri por vós. Paz e alegria a todos. Completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Paz e alegria a todos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei
Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar.